Bom dia a todas e todos. A gente fica muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma manhã. A gente pode estar aprendendo sobre gestão de projetos juntos. Eu queria, agora aproveitando para contar um pouquinho quem somos nós, né? Nós somos o Student Club do PMI-DF, uma comunidade feita por estudantes e para estudantes. A nossa missão aqui é oportunizar o desenvolvimento profissional dos estudantes, mostrar para vocês que gestão de projetos é uma carreira promissora, né, que tem muitas oportunidades e que é uma competência necessária para todos os cursos e para todas as áreas hoje do mercado. Eu sempre falo que a gente inova por meio de projetos, né? Então, não tem como escapar. A gente tem que saber, independente da área que a gente estiver atuando, em algum momento da nossa vida a gente vai estar trabalhando com projetos. E a nossa missão aqui, pessoal, é trazer a gestão de projetos de uma forma acessível, pensando na jornada dos nossos estudantes. Então, sejam muito bem-vindos. Esperamos muito que vocês possam sair daqui inspirados. E com essa missão, a gente trouxe a maravilhosa Cíntia Scheninger. A Cíntia, gente, ela é mestre em ciência da computação, com foco em inteligência artificial pela UFSC, especialista em gestão do conhecimento e inteligência estratégica e graduada em ciência da computação pela UX. A Cíntia possui mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos e processos, tem atuado em diversos segmentos, entre eles a área de tecnologia, construção civil, agronegócio e indústria. E além disso, ela tem uma experiência internacional em gestão de projetos. Atualmente, ela é CTO da Pronto Mais, empresa voltada para soluções de governança clínica integrante do Sistema Unimed, a maior cooperativa de saúde da América Latina. A Cíntia foi convidada pela Thalita, que é a nossa voluntária e gerente desse projeto, que eu agradeço muito por ter brilhantemente desenvolvido, né, todo o nosso projeto e estamos aqui por conta, né, dessa entrega dela. Então, Thalita, muito obrigada por todo o teu trabalho. Tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito especial aqui. E gostaria de agradecer a Cíntia por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui disposta a compartilhar o conhecimento conosco. Então, Cíntia, seja bem-vinda e a palavra é tua. Muito obrigada. Obrigada, eu, Ana. Obrigada, Thalita, pela indicação e agora pela responsabilidade. Bom dia a todos por estarem aqui. Essa é uma apresentação, uma conversa, então fiquem bem à vontade de me interromper, fiquem bem à vontade de trazer as inclusões de vocês, de trazer as experiências de vocês e a gente construir junto aqui uma fala sobre como os fatores humanos interferem, impactam dentro dos nossos projetos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, preparei um roteiro para a gente trabalhar juntos aqui, mas fiquem à vontade de escrever ali no chat também, a Thalita e a Ana vão me ajudando, e qualquer coisa também podem abrir os microfones, fiquem à vontade para fazer as suas colocações. Vou compartilhar aqui. Share, share. Tudo bem. Então, deixa eu só alterar isso. Botar em modo, agora sim, deve estar em modo apresentação aí para Perfeito, vocês. estamos vendo. Perfeito? Então, tá. Bom, qual é a nossa conversa aqui? E que gostaria muito que vocês também dialogassem, porque a Thalita sabe, né? Que eu falo, né, Thalita? Quando eu começar, eu disparo e não paro mais de É falar. o que a gente espera. Tá bom. Outra coisa, o sotaque vai parecer que eu estou cantando, porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu estou na Serra Gaúcha, estou em Caxias do Sul, mas eu trabalho em Porto Alegre, né? No sistema Unimed, então. A gente vai conversar um pouquinho e eu fiz algumas analogias com tecnologia, mas por favor, se tiver alguém aqui de engenharia, se tiver alguém de administração, se tiver alguém de outros cursos, sintam-se à vontade, porque, como a Ana colocou ali, eu trabalhei em diversos segmentos e eu teria história para contar hoje o dia inteiro para vocês. Óbvio que eu não falo o nome da empresa, nem o nome das pessoas, né? Porque hoje a LGPD pega geral.
Então, teria bastante história para comentar. Então, por favor, fiquem à vontade em colocar a área de atuação de vocês para que eu consiga direcionar os exemplos aí para as áreas de atuação de vocês. O bug humano, comunicação e gestão de projeto. Por que que os projetos que tecnicamente seriam mais tranquilos na sua execução, eles falham? Não são problemas técnicos, são problemas de gestão de comunicação. E é isso que a gente vai atuar hoje. Eu vou deixar aqui meus contatos, né? A Ana já me apresentou, meu e-mail, meu LinkedIn, fiquem à disposição de usar, de contactar. Eu sempre falo assim, eu transmito os meus contatos porque realmente eu não me importo, né? Só o e-mail eu não acesso todo dia, então às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Vamos começar desmistificando a questão de que recurso financeiro, recursos de pessoas impedem erros, falhas em projetos. Eu trouxe aqui um exemplo da NASA, lá ok, 25 anos atrás, né, lá de 1999, onde eles lançaram uma sonda, e ao fazer o lançamento dessa sonda, houve uma interface errônea, onde todo o projeto foi falhado. Então, a sonda foi lançada, mas a sonda nunca chegou no seu destino final, ela no meio do caminho se desintegrou. E qual foi essa falha, né? Essa falha foi uma falha de software. Existia a NASA e uma empresa terceirizada. A empresa terceirizada desenvolveu todo o software de solo, de comunicação lá da NASA no solo com a sonda que estava em órbita, né? Que deveria estar em órbita. Pois bem, esta equipe que desenvolveu o software que ia rodar na comunicação de terra para a nave, desenvolveu numa unidade chamada de Libras Força. Libras Força é uma unidade inglesa que ela é muito utilizada em aviação, em automotivos, né? Para nós aqui brasileiros, ela parece uma unidade meio estranha, mas ela é bastante utilizada. Então, essa empresa desenvolveu nesta unidade a comunicação, enquanto a NASA, que construiu a nave, o software da nave, ela desenvolveu na unidade Newton. Uma libra-força são 4,4 newtons. Então, notem que existe aqui uma empresa gigante, que é a NASA, com excelentes profissionais, com recursos financeiros, e mesmo assim, eles tiveram um problema de gestão, um problema de integração entre as equipes, um problema de falta de mapeamento de critérios críticos. Ah, Cíntia, será que eles não tiveram tempo suficiente, né? Porque o deadline está sempre pegando a gente, os prazos estão cada vez mais curtos. Como mitigar essa situação? Aqui a gente está falando de 9 meses da viagem, né? 9 meses perdido de trabalho. Aqui a gente está falando de 327 milhões de dólares de custo total de todos os envolvidos, né? De todos os equipamentos, de todos. E olha a pedrinha no meio do caminho que acabou com um projeto gigante como esse. Então, esse é o nosso gancho, esse é o nosso mote para a gente pensar e desmistificar que às vezes, mas é que nós somos pequenos, mas é que a minha empresa não tem muito recurso. A NASA tem, correto? A NASA tem. Então, não é uma questão de recurso, não é uma questão só de ter os engenheiros mais brilhantes, o recurso infinito. A gente tem alguns vieses, a gente tem alguns paradigmas, a gente tem fatores humanos que interferem nos nossos projetos. A NASA perder 327 milhões de dólares é uma coisa,
e na nossa empresa, no nosso dia a dia, a gente perder lá 20 mil, 30 mil, proporcionalmente é a mesma situação, é a mesma perspectiva. Então, é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje, escutar vocês, trocar ideias de como fatores humanos de integração, vieses, estereótipos, como essas coisas influenciam na gestão de projeto e quais são as ferramentas que gestão de projetos tem que podem nos ajudar a mitigar. A Thalita falou hoje, né? Falar com gente de projeto é estranho, né? Porque a gente entrou um pouquinho antes para eu testar e eu pedi, eu só quero mitigar. E ela disse: olha que estranho falar com gente de projeto. Então, como que a gente mitiga? Porque a gente nunca acaba, pessoal, não tem zero. Eu tenho vieses, vocês têm vieses. A gente vem com uma carga de experiência pessoal. Então, é difícil se despir dessa experiência. Então, como que a gente, não podendo se despir, consegue identificar que só um pouquinho eu estou sendo imparcial, só um pouquinho eu estou errando na minha avaliação, eu estou levando em conta um estereótipo, não, só um pouquinho que agora eu me perdi aqui na jogada. É, como? Porque eu tenho, vocês têm, eu tenho, não tem como a gente dizer eu não quero esse viés, eu não quero. A gente tem. O que a gente tem que identificar é quando que a gente está, opa, pendendo para esse lado e utilizando, né? Tomando decisões equivocadas em virtude desses fatores que são humanos e que todos nós temos e que a gente não consegue se despir desses fatores, né? Então, aqui, por que que o código falha? Existe um ambiente de desenvolvimento. A NASA estava lá desenvolvendo, a empresa terceirizada estava lá desenvolvendo. Então, existe um ambiente de desenvolvimento, mas quando a gente coloca em produção, né, entra no mundo real. E quando entra no mundo real, tem lá os humaninhos introduzindo novas variáveis que nenhum compilador conseguiu prever antes. Então, o fato de estar num ambiente de produção, seja ele qual for, né? Eu estou falando aqui mais de desenvolvimento, mas vamos pensar em arquitetura, vamos pensar em construção civil. Quando o prédio está pronto e que as pessoas vão usar, é que elas descobrem que elas só podem colocar um tipo de ar-condicionado. Porque a distância da laje onde vai a máquina até o ar-condicionado dentro do apartamento é tantos metros que só determinados ar-condicionado vão funcionar. Então, nota, é no mundo real que a pessoa vê que ela tem que pagar um ar-condicionado mais caro, porque na hora que ela vai comprar, a loja que vai lá vender diz: não, mas só um pouquinho, construíram aqui, mas botaram as lajes técnicas para botar a maquininha, sabe, o quadradinho lá, botaram lá nos fundos. E a tua sala é aqui na frente. Isso dá X metros de distância, não é qualquer ar e qualquer máquina que funciona. Então, quando a gente coloca as coisas no mundo real, é que começam a aparecer as situações. Mas, Cíntia, isso não tem como a gente prever. Mas a gente tem o quê? Lições aprendidas, né? A gente pode retroalimentar as nossos checklists para que a gente consiga incluir essas especificidades lá dentro do nosso desenvolvimento, seja ele uma engenharia civil, seja ele uma fábrica de software, seja ele uma empresa de festas, né? Muito importante a lição aprendida voltar e retroalimentar aquela equipe de desenvolvimento, que nem sempre é a equipe que está aqui na vida real, no produto, acontecendo ali em produção. Então, há necessidade de existir um link para que se retroalimente e se criem checklists lá atrás de ocorrências, de situações que aconteceram no mundo real, porque é no mundo real que nós humanos estamos interagindo com aquele produto, com aquela ferramenta, com aquele serviço.
E aí eu separei aqui para a gente conversar 4 pontos. Requisitos ambíguos. Então, o cliente pediu rápido. O dev entregou em 200 milissegundos, que é muito rápido, mas o cliente quis dizer em tempo real. A gente falha muitas vezes ao recolher o requisito, ao ouvir o que o outro está nos contando. Por vários motivos que a gente vai tratar a seguir. Pressão de deadline. A gente falha ao ouvir os requisitos e muitas vezes, por pressão do deadline, por pressão da entrega, da data de entrega ser curta, a gente corta as etapas de verificação e validação da entrega. Não, não vai dar tempo, não vamos checar, não vamos verificar, não vai dar tempo, não vamos validar a entrega, né? Para a gente usar todo o tempo que nos deram para a gente trabalhar com o desenvolvimento do produto. E aí eu já dou o gatilho. E a gestão de risco? A gente tem que buscar a gestão de risco e informar as partes interessadas sobre os riscos iminentes desse deadline. Silos de conhecimento, nós estávamos falando antes aqui, né? A gente vai ter, já está tendo, né, um déficit muito grande de profissionais em gerenciamento de projetos, mas aqui a gente tem silos de conhecimento, quer dizer, as equipes, cada uma delas tem a sua cultura, o seu jeito de trabalhar, as suas crenças, né? E existe ainda dentro das empresas pessoas que concentram conhecimento, pessoas mais antigas que concentram o conhecimento sobre aquele produto, aquele serviço, aquela empresa, e essas pessoas elas têm dificuldades de compartilhar informação, porque quando ocorre um problema, a equipe se dirige a essa pessoa para que ela faça ou para que ela oriente a questão da correção. E falta de documentação. Então, aqui também é importante, né, que a gente tem várias ferramentas hoje à nossa disposição que geram casos de uso, que geram documentações, mas mesmo assim, na correria e um projeto entrando, outro saindo, um entrando, outro saindo, a gente negligencia e a gente vai ver que isso vai gerar lá na frente problemas de melhoria, problemas de integração, problemas de latências, né, entre conhecimentos de pessoas. Então, a gente vai focar nesses quatro itens aqui para a gente trabalhar os fatores humanos dentro dos nossos projetos. Primeira questão importante aqui, dentro do nosso primeiro item ali, que é a questão vou voltar aqui, de requisitos, né? Como é que a gente faz a captura desse requisito? A gente utiliza um protocolo TCP ou um protocolo UDP? O protocolo TCP, ele é um protocolo robusto, porque esse protocolo ele diz assim: quando alguém fala, a outra pessoa tem que retornar dizendo check, recebi a informação, compreendi a informação. Então, notem que esse protocolo, quem fala envia, quem recebe devolve o feedback. É um protocolo custoso? É um protocolo lento, custoso, mas é um protocolo que mitiga qualquer situação de não recebimento da informação. Ele mitiga o fato de não entender o que está sendo comunicado. Já o protocolo UDP, ele envia e ele fica pensando que o outro recebeu e que o outro entendeu. Ele não faz nenhum cheque de verificação. Então, quando a gente fala de requisitos críticos do seu projeto, por favor, utilize protocolo TCP. Você
comunica e você confirma se o receptor entendeu a sua mensagem. Como que a gente faz isso? Quando eu transmito uma informação, quando eu explico lá para minha equipe alguma coisa, um projeto, um escopo que precisamos desenvolver, primeiro eu reúno a equipe, explico o propósito, por que que a gente vai ter que fazer aquilo e explico os requisitos do nosso projeto. E aí eu peço para que as pessoas, por gentileza, repitam para mim o que eu falei, para que eu consiga verificar se eu falei certo, se eu incluí todos os fatos. É grosseiro você dizer, repete aí que eu quero ver se tu entendeu. O receptor não tem que entender. Quem tem que se fazer entender é quem comunica. Então, a nossa fala é: estou aqui conversando com você sobre protocolo TCP, de comunicação em projetos. Quando eu vou dar uma explicação, é importante que eu explique, é importante que eu tenha um pensamento fluido, mas é importante que eu diga, equipe, quem é que pode agora repetir aqui para mim essa parte, para eu me escutar e ver se eu fui clara na minha comunicação? Eles gostam? Não, eles me odeiam. Eles não estão afim de falar. E porque a gente tem o viés de que, claro que eu entendi, né? Eu sei, eu não preciso repetir, né? E eu digo, pessoal, não é você, sou eu. Eu quero só me escutar vocês para ver se eu realmente dei todos os detalhes que vocês precisam. No início eles se sentem desconfortáveis? Sim. Depois, pessoal, eu não preciso nem pedir. Eles já. Ah, para aí, Cíntia, para aí agora que eu vou checar se tá tudo claro. E aí eles repetem para mim. E aí eu faço as minhas. Gente, esqueci de um detalhe aqui, ó. Aqui nesse pedacinho, mas isso e isso. Esqueci do detalhe, né? Então, é muito importante. Não tenham vergonha de parecer estranhos. Eu sou uma pessoa estranha, né? Quando eu chego numa equipe nova e que eu proponho esse tipo de coisa, parece estranho, mas a equipe começa a enxergar o resultado disso nas suas entregas. E aí as pessoas querem fazer parte da sua equipe porque elas entendem que há menos pressão e menos correria com as entregas, porque a gente investiu um tempo, isso aqui é investimento de tempo, no o que tem que ser feito, não no como. Eu não estou falando no como aqui, eu estou falando no que. Você entende o que tem que ser feito? Vamos repetir, vamos trabalhar de novo para ver se todos nós aqui estamos enxergando a mesma coisa. E quando eu recebo uma informação, né? Quando as pessoas me passam informações, e aí de novo, tá, pessoal? Várias pessoas já me disseram, nossa, como tu é estranha. A pessoa passa a informação, eu escuto a informação com foco no agora. Eu não estou pensando na minha lista de compras, eu não estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. Não, é foco no agora. Eu estou escutando a pessoa, eu estou focada naquela pessoa. E ao final da fala, eu questiono, eu digo, por gentileza, eu queria repetir para você verificar se eu não deixei passar nada. E eu começo a repetir para ver se eu realmente não deixei passar nada nessa informação. Outra coisa, eu sou uma pessoa de idade, eu estou sempre de caderno e caneta na mão. A minha letra é horrível, mas eu preciso escrever, né? Eu não consigo chegar numa reunião de mão abanando, eu não consigo fazer isso, porque eu realmente preciso escrever. Eu vou mostrar para vocês várias situações aqui que a gente precisa, sim, escrever num papelzinho, segurar a nossa ansiedade para a gente conseguir atuar.
Então, quando a gente fala de requisitos, essa é uma primeira etapa que não é nenhuma calculadora 124C, não é nada complexo aqui, ninguém tem que aprender tecnologia nenhuma. Isso é um fator humano. É quando alguém fala, a gente ter foco no agora e a gente ter a disciplina de perguntar, pessoal, me ajudem, eu não sei se eu fui clara na minha fala. Eu preciso de ajuda. Alguém ou vários alguéms, um vai complementando o outro. É, essa dinâmica começa a se dar naturalmente. E quando conversam comigo, eu tenho a mesma atitude, só que do lado contrário. Eu penso, meu Deus, será que eu entendi? Porque eu sou humana. Assim como a minha equipe pensa, ai, que droga, já entendi, isso é muito simples, já fiz 10 vezes. Eu também sou humana. E eu também acho que eu entendi. Mas como eu conheço que a gente tem vieses, como eu conheço que a gente tem interferências de estereótipos, eu penso, não, só um pouquinho, deixa eu validar. Porque vai ser vergonhoso eu entregar e a pessoa dizer, não, mas Cíntia, não era isso não. Agora tu tem mais só 1 hora para ajustar isso aí. Eu não gosto dessa pressão, eu não gosto de errar, né? Então, eu prefiro investir esse tempo e aconselho, porque não é um tempo gigante, né? É a gente investir o tempo no levantamento de requisitos, nas conversas, nas agendas que a gente tem, a gente buscar sempre confirmar o protocolo que está sendo passado, confirmar a informação que está sendo passada. Ah, é uma reunião para falar sobre uma política nova na empresa. Aí a pessoa falou ali 40 minutos da política nova da empresa. E aí peraí, eu vou repetir para ver se eu entendi. Então, quer dizer que a partir de agora a empresa vai funcionar e eu repito, para ver se realmente eu entendi o que está sendo. Só que para repetir, foco no agora. Isso é muito importante. Faz sentido para vocês? Esta é uma verificação de entrega. Eu falei muito de baixo e alto risco, então achei importante a gente conversar aqui um pouquinho. O que que é que eu vou usar um protocolo TCP e o que que eu vou usar um UDP, né? Tudo que é requisito de alto risco, eu preciso ter a confirmação. Mas tudo que é de baixo risco, por exemplo, assim, a fórmula de fazer o café ali para a equipe. Tá, tem a regrinha lá na cozinha de fazer o café, um dia sai um pouquinho mais forte, um dia faz um pouquinho mais fraco, mas tá ali o café, né? Não é alto risco. Alto risco, ele tem impacto no negócio, ele tem impacto nos usuários que vão fazer uso daquele serviço e daquele produto. Então, tudo que envolve alto impacto no negócio da sua empresa e nos seus clientes é requisito de alto risco. Então, envolve uma tecnologia nova, envolve um algoritmo complexo. Olha aqui, envolve gerar perdas financeiras, reputação. Não, se essa migração não acontecer com poucas inconsistências, com poucos erros, se a nossa disponibilidade for 99,7, é sucesso. Agora, se nós tivermos o impacto dessa migração, que o sistema fica fora do ar 8 horas, 10 horas, é um impacto gigante na nossa reputação, tem perda de cliente. Então, o que que temos que fazer nesse projeto de migração e cuidar os critérios de alto risco? E para isso você precisa TI, engenharias, conhecer o seu negócio. O que que a gente entrega? O que que a gente faz?
Então, não é tecnologia, a tecnologia é o meio para entregar o negócio da nossa empresa. E a gente nota hoje muito, eu vou fazer aqui o meu lado, mas o que que é lá do cliente? Bom, é o cliente que veja depois, ele que mitigue depois, né? Então, existem falhas que impactam na reputação da nossa empresa e esses são critérios de alto risco. Ou situações que são irreversíveis. Migrei e não tem volta para o sistema anterior. Migrei e é dali para frente. Não tem backup, não tem situação de contorno. É arrumar. E esse arrumar pode levar dias, porque lembra, eu não tenho nem documentação. Eu tenho uma pessoa que conhece todo o sistema. Então pode levar dias para corrigir. Então, quando são situações de irreversíveis, tem que ser verificado, checado, verificado de novo, checado de novo. Isso faz parte do processo de desenvolvimento. Isso não pode ser negligenciado. A momento que for negligenciado, aumenta o teu risco de lá no ambiente produtivo o ser humano fazer algo que dispare exatamente esse risco. E aí você não tem como reverter a situação. E aí a gente fala de segurança de dados também, né? Hoje em dia está bem em voga isso, desde a LGPD, e que também impacta na reputação do negócio. Todos os outros itens que são de baixo risco, né? São erros de ortografia, de tela, de cor. Notem, não, né? Aparência, organização do conteúdo, ele não para o teu usuário final, ele não para lá o teu sistema, ele tem uma mitigação. Eu sempre digo, tem uma mitigação, faturamento, parou o faturamento. Tem como faturar de outro jeito? Tem outro aplicativo offline para faturar? Tem mitigação, ele deixa de ser alto e passa para baixo, que tem mitigação. Né? Se conhece a mitigação, a equipe sabe trabalhar com a mitigação. Eu consigo ficar 5 horas faturando o manual. Não, Cintia, faturamento não tem mitigação. Gente, se não tem mitigação, é alto risco. Qual é a empresa que vai ficar sem faturar e sem faturar o caminhão não sai, a mercadoria não sai, a expedição não sai. Então, não tem mitigação, vem para o lado do alto risco. E quando for alto risco, é muito importante que a gente faça verificação de entrega. Vou repetir para ver se eu entendi. Vou repetir para que você inclua coisas que eu estou esquecendo aqui, né? Então, é muito importante que requisitos de alto risco a gente faça a nossa verificação de entrega. Tudo aquilo que envolve negócio, imagem de negócio é alto risco. Tudo aquilo que envolve não ter mitigação lá para a produção é reputação, perda de cliente, financeiro, alto risco. Exemplos, né? Cálculo de impostos com validação legal. Conexão, aqui olha a NASA. Conexão de API com terceiros é alto risco. Autenticação e controle de acesso é alto risco. Se um erro gera multa, se um erro gera processo judicial, se um erro gera perda de cliente, parada de sistema, o risco é alto. Então, precisamos trabalhar a verificação de entrega. Interface, conteúdo, relatório. O erro tem um hotfix rápido para ser feito, né? Não tem problema. Então, não há necessidade da gente atuar de forma tão pesada com os nossos protocolos de verificação de risco. Outra coisa importante na hora dessa comunicação, evite adjetivos. Adjetivo gera ruído na nossa comunicação. O que que é alta disponibilidade para você? Para mim é 99,7%, que são mês. Qual é a unidade? Mês. Eu garanto 99,7 ao mês de disponibilidade do sistema. Isto é, 3 horas e 47 minutos por mês é aceitável que o sistema fique fora do ar. Então,
não use alto, médio, baixo, tudo, né? Tudo não existe tudo. Tudo, eu te dou um exemplo que quebrou teu tudo já não é tudo. Então, evitem adjetivos e busquem métricas, tá? Tempo de resposta é de 200 milissegundos até tanto. O deploy tem que ser dia tal, no horário tal. O uptime, que é a disponibilidade, né? Ó, aqui ele está pedindo 99,9, é menos que as minhas 3 horas, né? No máximo 3 cliques aqui para chegar até a funcionalidade. Então, é preciso tratar aqueles requisitos que a gente já sabe como classificar como alto, aqueles, todos os outros, aqueles são caminho crítico do teu projeto e tu vai ter que investir tempo. Mas, Cíntia, eu tenho a pressão lá do prazo do projeto. Então, dispara o gatilho do nosso plano de gestão de risco. Oi, Thalita. Ai, não te escuto, tá no mudo. A Andressa perguntou se você já praticou mitigação dos sistemas da Unimed para OCI. Ah, para OCI. Aham, OCI. isso. Então, a gente tem dentro do nosso sistema que é de governança clínica, ele é crítico de LGPD, de legislação. A gente tem DR, né, que é o Disaster Recovery, nós temos todo um processo se acontecer um desastre recover no nosso ambiente em São Paulo, a gente tem ele todo replicado em outro lugar, não vou dizer onde, né? Eu tenho ele replicado em outro lugar, e a gente tem sim mitigações para falhas online para a gente trabalhar offline. Então, as unidades do sistema Unimed não param, mas eles têm um processo offline para trabalhar quando dá algum problema, algum sistema. E aí, quem que perguntou, Thalita? Andressa. Andressa, olha só, eu volto à minha fala lá. A gente não chegou onde a gente está olhando para a parede em branco, né? Nós tivemos situações e incidentes onde a gente retroalimentou a nossa área de infraestrutura, mitigando, criando indicadores, criando alertas. A gente tem 3 televisões lá no nosso salão, a gente tem um salão aberto onde todo mundo trabalha que ele começa a piscar. Ó, tá aumentando a fila de envio do WhatsApp, tá, né? Porque a gente manda o link da teleconsulta para o beneficiário. E às vezes o beneficiário agendou para daqui a 5 minutos, então ele tem que receber antes de 5 minutos, porque já está a teleconsulta dele, né? Então, se a fila do WhatsApp engargalou por qualquer soluço, nós temos que saber. Então, a gente tem vários indicadores, esse é só um exemplo, né? APIs também. A gente tem vários indicadores de API, API está down, API está off, ou API está demorando mais tempo do que normalmente é. Por isso que eu falo de números, né, Andressa? Isso, esqueci. Por isso que a gente fala de números aqui, ó. Aqui. Por isso que a gente fala de números. Eu aceito uma API demorar para me responder quanto tempo, né? Eu aceito X. Passou disso, estoura um alerta, tem algum problema, porque o nosso sistema é real time, é saúde, é crítico, tem alguém com dor lá do outro lado, tem alguém passando mal, tem uma família, né, com problema, então o nosso sistema é um sistema de criticidade alta, e sim, a gente está sempre aprimorando esses indicadores em virtude de incidentes que acontecem, por isso que eu falo mitigar, tá? É mitigar. Eu não consigo zerar isso, porque o sistema é vivo, nós estamos fazendo atualizações do sistema e botando mais coisa para dentro, né? Então, botando mais integrações. Mas sim, a gente usa o Datadog como uma ferramenta de monitoramento e o Grafana também. Então, a gente aprendeu até aqui o quê, né? Para aquele primeiro item, requisitos, a gente precisa investir tempo e faz parte do desenvolvimento do software. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Faz parte lá da engenharia civil, fazer o checklist de compatibilização dos projetos todos e saber que o ar-condicionado está muito longe. Eles sabem, os engenheiros sabem que só vai dar um tipo de ar-condicionado que é caríssimo. Não é qualquer ar-condicionado que vende em loja normal.
né? Em loja de rua, de centro de cidade. Não é, né? Porque eles têm uma especificação técnica da distância entre a máquina e o equipamento. Então, eles sabem disso, mas eles têm que checar, porque nós somos humanos, a gente erra, né? A gente esquece. E aí eu sou muito fã de checklist. Então, lá na engenharia, na hora de comprar, tem um checklist. Como é que é para dirigir dentro da garagem? Onde é que estão os pilares? Que tipo de carro faz a curva? Que tipo de empreendimento é esse? É alto padrão? É aqueles carros com as rodas com distância de eixo muito grande, e Bugatti, essas coisas aí. E não gira, gente, não gira para fazer a curvinha e a rampa para descer ou para subir na garagem para carros de luxo com distância entre eixo, ele calha, ele bate lá embaixo e não vai, ou ele não, né, ele cai na hora de subir, né? Porque a distância entre eixo é muito grande. Então, olha o negócio, para quem você está construindo? Alto padrão, o cara tem uma Bugatti, o cara tem um carro XYZ, você tem que olhar isso. Não é só a norma da prefeitura da garagem, você tem que olhar para isso. E aqui nos nossos projetos de desenvolvimento de software, a mesma coisa. O sistema é um sistema de saúde que não pode parar, que é crítico, que está mantendo uma unidade de saúde. Não, é um sistema de e-commerce. Ah, então a gente vai perder venda, a gente vai perder faturamento, isso impacta também na empresa, né? Então, temos que entender do negócio para que a gente consiga entender quais são os requisitos ali críticos, né, para que a gente consiga fazer isso. E estabelecer esses planos de comunicação, de verificação de entrega e de validação da entrega. A verificação de entrega é constante. A validação da entrega é lá no finalzinho, quando a gente vai testar o negócio para ver se fechou com todas aquelas verificações de entregas intermitentes que a gente fez. Isso faz parte do desenvolvimento, mas não é código, Cíntia, mas faz parte do desenvolvimento seguro. Eu adoro o Calvin, né? E adorei essa tirinha, porque ela fala exatamente nisso, né? Ele grita para a mãe já acostumada com ele diz: Não, Calvin, entra, né? Quer falar comigo? Vem até aqui, para de gritar. E aí ele caminha a casa inteira para dizer que pisou num cocô de cachorro e como é que ele faz para limpar os pés, né? Então, notem como a falta de comunicação gera esses ruídos e até mesmo em casa a gente tem essa situação. Então, o meu conselho aqui, pessoal, vamos fazer verificação de entrega em requisitos altos. Primeiro, identifique o requisito alto, né? Requisito alto é o caminho crítico do teu projeto, é o que vai impactar, é o que tu não tem reversão para fazer, e isso vai impactar na reputação da empresa, nos clientes da empresa. Ah, mas Cíntia, a pressão de novo com a entrega. Ok, selecione os. Faça lá uma matriz de gravidade, urgência e tendência e selecione os 10 requisitos mais críticos da sua operação. E todos os outros coloque num plano de gestão de risco e faça com que as pessoas assinem o documento, né? Se a pressão da entrega, o produto minimamente viável que a gente vai conseguir entregar é esse aqui, e vamos fazer uma segunda onda para entregar os próximos requisitos de uma maneira segura. Precisamos argumentar, precisamos falar, precisamos dar alternativa. Não podemos ser rígido e dizer, não dá, não vou fazer. Dá para fazer. A gente tem que trazer essas soluções e trazer o risco junto, para que o processo decisório seja tomado baseado no risco e no que a gente consegue entregar. Nós somos os técnicos, nós temos que argumentar de maneira objetiva. Adoro. Bom, aí você está lá escutando a informação para tentar repetir depois, né? Só que enquanto você escuta a informação, eu não estou me excluindo disso, não. Meu Deus, eu tenho 15 minutos para escutar essa pessoa, porque eu tenho uma outra agenda, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque e a pessoa ali, blá, 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 blá. Mente tagarela é quando você não consegue sossegar a sua cabeça
estar focado no agora. Eu falei há pouco, né? Foco no agora. Esqueça todo o resto e foco no agora. A mente tagarela, ela traz ruído interno que impede que a gente escute a informação. Na verdade, a gente escuta as palavras, mas a gente não entende a informação. A gente só escuta as palavras porque o som, o português aqui, é parecido, né? Então, quando que a gente está com a mente tagarela, a gente perde informação, a gente tem retrabalho, a gente tem conflito porque a gente acha que ele falou uma coisa, ele falou outra, e a gente, consequentemente, vai estourar os prazos. Então, quando você está numa agenda, foco no agora, limpe a sua mente. E aí é químico. Eu tenho uma estratégia que para mim funciona bem, é respirar. Eu conto nos dedos 7 vezes, eu tenho que respirar 7 vezes para tirar a ocitocina de dentro do meu corpo. É químico. Tem que tirar o que te faz mal e colocar e oxigenar e tirar a dopamina e botar a ocitocina para dentro do corpo. Que daí tu te acalma, né? Tu consegue quimicamente regular internamente e te acalmar e esvaziar a mente. Então, são técnicas que a gente tem que usar quando a gente sai de uma reunião, vai para outra reunião, porque eu não posso ter mente tagarela. Lembra que eu comentei no início da apresentação? Aqui são dicas de coisas que são humanas, mas se eu consigo identificar que eu estou num momento acelerado, que eu preciso entrar numa próxima reunião, eu tenho que ver no meu corpo que eu estou acelerada. Essa segunda reunião vai ser uma droga, porque eu estou acelerada, porque eu estou ainda matutando o que aconteceu antes. Respiro 7 vezes, puxo o ar, segura, larga o ar. Tem que ir no banheiro? Tem que ir no banheiro. Às vezes eu faço isso subindo uma escada, eu nem pego o elevador para as pessoas não acharem que eu sou doida, né? Eu vou de escada, subo dois e respiro sozinha para tentar equilibrar, para tentar entrar na outra reunião sem a mente tagarela. O foco tem que ser no agora, senão não existe verificação de entrega para nós. E aqui, um fluxo bacana que eu gosto muito de falar, né? De novo, comparando com coisas físicas, né? O termostato sem sensor de temperatura é um sistema em malha aberta. Então, o que é importante para a gente, né? A gente tem que ter um mecanismo dentro dos nossos projetos para medir, para coletar os sinais do projeto. Estamos progredindo no projeto? Temos bloqueios, temos divergências de entendimentos, né? É importante essa verificação de entrega constante, verificar. Esse é o papel do gerente de projeto. Ele não vai lá sentar e desenvolver, ele não vai dar opinião sobre arquitetura, mas ele está ali, ó, ligado no caminho crítico, nos critérios que são de alto risco, e ele está lá acompanhando. Está tendo bloqueio? Está havendo progresso? Eles estão convergindo? Há divergências? Então, mede, compara com os teus planejamentos, né? Teu cronograma, tua qualidade, faz e corrige rápido. Corrige o desvio do que não está correndo conforme o planejado. E mais, refaz combinados, gatilho para gestão de mudança. Olha, estamos tendo muito problema com tais requisitos de alto impacto de negócio. Então, vamos parar e botar o trem no trilho, entender esses requisitos, chamar todo mundo de novo, limpar os ruídos. Quanto mais ruído for inserido dentro daquela situação, é mais probabilidade que lá no mundo real vai dar problema. Então, quanto antes o gerente de projeto identificar esses ruídos, né? E aí depende do quê? Temos que botar os conflitos em cima da mesa, gerentes de projeto. A gente não pode procrastinar. Ai, hoje eu não estou bem para falar com a equipe. Passou mais um dia.
Amanhã eu não consegui porque o fulaninho foi viajar e eu preciso do fulaninho. Passou outro dia. Nós temos que atuar firmemente em cima dos projetos, porque lá no final, a nossa procrastinação vai ser sim um dos motivos de fracasso do nosso projeto. E aqui cabe ao gerente documentar a gestão de mudança, que pode ser lá da empresa terceira, que disse: olha, eu só sei fazer assim, vocês se adequem aí do lado de vocês, porque eu só vou entregar assim. A empresa não vai mais pagar horas para aquele terceiro, e nós aqui vamos ter que nos adequar. Vamos receber de uma maneira que a gente não queria, mas a gente vai ter que se adequar, porque agora o prazo está aqui estourando. Então, gestão de mudança, avaliação de por que isso aconteceu, como é que a gente deixou chegar ali, novos combinados e, de novo, atualizar risco. E vamos lá, retroalimenta teus checklists para que esse problema de integração não volte a acontecer. Disjuntor evita sobrecarga, evita o dano sobre todo o sistema, né? Então, gestão de risco é isso. Gestão de risco não é a pessoa ser pessimista. Gestão de risco é o nosso disjuntor, que vai evitar o dano em todo o nosso projeto, em virtude de que temos que colocar uma ação de mitigação do nosso projeto. Então, aqui eu coloco também, que está lá no nosso slide, né, como silo, a questão de que muitas empresas têm uma única pessoa, que essa pessoa ela é responsável por partes muito críticas no nosso sistema. Geralmente são pessoas que têm 20 anos na empresa, 18 anos na empresa, e que sempre foi tudo com ela e ela dava conta. E agora ela está cansada, e agora ela não tem mais o mesmo rendimento de 20 anos atrás, e agora ela se tornou uma pessoa rabugenta, difícil de trabalhar. Por quê? Porque ela está cansada, porque ela sabe que qualquer problema que der no sistema, qualquer situação, todos vão correr para ela e a expectativa é que ela ajuste e corrija, porque ela é, né, a pessoa que detém todo o conhecimento. Então, aqui a minha fala, e eu trabalho com pessoas assim, onde o meu trabalho é tirar essa carga de cima dessas pessoas que centralizam, para que a gente consiga distribuir isso e deixar a pessoa numa posição única dentro da área de produto e que ela consiga atender de forma natural e fluida. Então, aqui eu falo muito de empatia. É importante a gente dizer que a simpatia é aquilo assim, eu sinto muito. A simpatia, ela é distante, né? Enquanto que a empatia é, eu entendo como você se sente. Eu também já fui esse gargalo. Eu também trabalhei numa empresa que tudo era comigo. Tudo vinham me perguntar e quando dava problema me chamava. Eu sempre estava apagando incêndio, apagando incêndio. Então, eu tenho empatia por essa questão desse silo, né, das empresas terem lá uma pessoa que ela está sobrecarregada, que ela é vista pela equipe como rabugenta, porque ela sabe que quando chega no final de semana é para ela que a gente vai ligar, que é para ela que a gente vai pedir ajuda quando dá um problema. Então eu sou empática porque eu já fui essa pessoa há anos atrás, décadas atrás. Eu fui essa pessoa. Eu era a pessoa que, até eu me dar conta que isso não era saudável para mim, não era saudável para a empresa e não era saudável para os meus colegas. Então, é preciso que a gestão faça um trabalho para que essa pessoa se libere desse gargalo e que a gente tenha as coisas mais fluídas dentro da empresa. E aí, de novo, isso pode vir para a gestão de risco, e a gestão de risco, inclusive, gerar atividades, ações para fora do projeto. Ó, então o que que a gente falou? A gente falou de requisitos, a gente falou de evite adjetivos, a gente falou de verificação de entrega, a gente falou de escuta ativa, a gente falou de desligue a sua mente tagarela, a gente falou de pressão de deadline, e a pressão de deadline
nos ajuda quando a gente entende o caminho crítico, quando a gente entende quais são os critérios de alto impacto para o nosso negócio, para o nosso usuário. A gente falou dos silos, né, de conhecimento, a gente falou de documentação. Eu quero aproveitar para a gente aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa nesses minutos que a gente ainda tem, com relação aos fatores humanos de tudo isso que a gente vem falando. Eu falei muito aqui a palavra viés, mas eu não sei se nós estamos alinhados aqui com o que é viés, né? Viés é um atalho mental. O meu neurônio aqui, ele já tem uma linha bem forte aqui, um atalho mental, e eu consigo inclinar as minhas decisões, a minha atuação através desse viés. Então, por exemplo, a gente tem viés de afinidade. Eu gosto muito de pessoas analíticas. Eu sou altamente analítica, Cíntia, né? Eu gosto demais de pessoas analíticas. Aquela pessoa que começa, Cíntia, Cíntia, assim, ó, vamos sentar aqui. Não, não consigo. Me sobe um negócio assim, me dá um negócio. Upa, upa, sabe? Me dá um upa, assim, vamos. Então, eu tenho esse viés. E eu tenho que me policiar, porque eu não posso fazer o que eu fiz aqui para vocês, tá? Isso foi uma encenação. Eu não posso fazer isso com a pessoa. Ela se perde toda e ela se fecha. Ela nunca mais vai querer falar comigo. E era um assunto importante que eu tinha que escutar. Então, eu tenho muito esse viés porque eu sou analítica e, de novo, eu sou e eu tenho esse viés. O que eu tenho que fazer? Identificar que eu sou assim e no momento de pressão, gente, vocês vão mais ainda para os vieses. Quando vocês estão sob pressão, aí, não, 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 agora eu não quero falar contigo, eu estou sob pressão, porque... E o cara vinha trazer a solução, né? Então, cuidem com isso. Olha, eu me policio todos os dias. Se eu acerto todos os dias, não, porque eu sou humana, eu não acerto todo dia, às vezes eu piso na jaca. Então, assim, viés de afinidade. Eu gosto de pessoas analíticas. Então, eu contrato pessoas analíticas. Não dá, né? Viés de auréola, né, de santo, né? Acontece quando a gente deixa que uma característica faça com que a gente julgue toda a pessoa, né? Quem é pontual é bom tecnicamente, né? Então, é a auréola. E tem o chifre, que é o contrário da auréola, que é uma coisa negativa, eu julgo todo mundo. Aí tem o viés de confirmação, que é procurar sempre uma informação que confirme o teu pensamento, e o viés de grupo, que é o desejo de harmonia, que é o chefe bonzinho, né? Ele nunca discorda, ele está sempre em conformidade aí com todas as pessoas, né? E aí o que acontece? Os vieses são as nossas inclinações e as nossas tendências, preferir colegas que são analíticos. Os estereótipos são as nossas crenças, acreditar que toda pessoa que é analítica é boa para tudo. E aí tem o preconceito. O preconceito é quando a gente toma as atitudes, né, baseadas em estereótipos e baseado em vieses. E aqui eu botei um exemplozinho para nós, né? Estereótipo é a crença, viés é como essa crença vai distorcer o meu julgamento, o meu processo decisório. Estereótipo: todas as mulheres são emotivas. Isso é uma generalização. Estereótipo é generalizar. Então, generalizamos. Todas as mulheres são emotivas. Agir contratando só homens porque mulheres são emotivas é o viés, né? É essa a ideia. E aí vocês têm que pensar quais são os... Eu sou uma pessoa muito analítica e eu consegui identificar meus vieses. E aí, durante o meu trabalho, né, durante a minha atuação com as pessoas, eu tento buscar alternativas para que esses vieses não dominem o meu processo decisório. Então, de novo, né, antes de uma reunião, preparar o objetivo da reunião para que a gente consiga, então, ser mais efetivo
no foco compartilhar com todos e trazer todos para a reunião. Que é outra coisa que eu fico chateada. Eu também não curto muito aquele cara do comercial que vende o boi voando. A gente sabe que boi não voa. Todo mundo sabe, mas ele vendeu um boi com asa que, segundo ele, voa, né? E aí chega na área da engenharia, chega na área do produto, ele diz que vendeu o boi voando. A gente sabe que não voa. Mas aí o que que eu faço? Eu corto, né, essa pessoa das minhas agendas, porque eu não consigo lidar com a fala dele, porque eu tenho um viés com ele, eu corto ele da agenda. Só que ele é o cara do negócio. E o que eu estou produzindo é para o negócio. Então, por favor, diversidade de perspectiva, cuida com o seu viés de que você não gosta do X, do Y, do Z, e traga ele para o jogo, porque você negligenciando uma parte interessada, você negligencia o seu projeto. Durante a reunião, garantir que as pessoas falem, e aqui no próximo slide eu vou dar algumas dicas disso, né? Garantir que as pessoas falem, garantir também que todas as ideias, né, vão ser ouvidas e considerar pelo menos 2 ou 3 opções viáveis antes de fechar essa agenda, tá? Então, isso é muito importante. Aqui alguns exemplos que eu coloquei, né? Voz para todos. Então, antes de ouvir a opinião lá da diretoria, gostaria de saber o que que os desenvolvedores júniores estão achando da usabilidade da ferramenta. Tu evita o viés de autoridade. Então, pergunta para o júnior que está lá sentado. Ele vai ficar todo encolhido. Não, para mim está tudo ótimo. Ah, tá tudo ótimo. Me conta, o que que tu tá achando? Qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco da ferramenta? Sabe? Instigue eles a falar. João, seu papel hoje aqui nessa agenda, mesmo que você concorde com a ideia da ferramenta, é ser o do contra. João, o seu papel nessa agenda é achar pontos negativos da ferramenta, mesmo que você concorde. Hoje é a sua vez de fazer isso. Para o João e para a Maria, enfim, escolham pessoas para serem os advogados do diabo nessa agenda. Estamos focando muito no fato de uma nova ferramenta ser bonita. Que dados temos que realmente demonstra que a ferramenta é mais lenta do que a atual ou mais rápida? Que fatos demonstram? Estamos escolhendo a ferramenta porque ela é melhor ou porque o consultor que indicou foi simpático? Nossa, o que eu vejo isso em apresentações de RP. Ah, eu gostei do cara. O cara do comercial é só ali. Depois toda a implantação da ferramenta é com a galera da implantação, não é com o cara do comercial simpático. É com a galera root lá, ó. Então, cuidado com o viés de auréola, né, de santinho, né, e enviesando por, eu gostei dele, a energia dele é tão gostosa, gostei. Não é ele tá ali só vendendo, né? No início da reunião, dizemos que o custo era um fator principal. Por que que agora estamos priorizando a cor da interface? Então, notem que aqui são pouquíssimos exemplos, né? Mas exemplos de que vocês comecem a partir da semana que vem a olhar nas agendas de vocês se não existe esse puxando por um viés de concordância, ninguém fala nada contra, né? Ninguém quer se indispor com ninguém. Eu não quero ser o advogado do diabo, mas tem que ter um advogado do diabo. Eu falo sempre que reunião que eu entrei e que ficou tranquila, eu falo água para salsicha, né? A gente não faz nada com a água da salsicha, a gente põe fora na pia. É água para salsicha. Reunião água para salsicha para mim tem problema, porque o efeito manada, né, fica na minha cabeça. Ou todo mundo foi junto com alguém, ou as mentes estavam tagarela e ninguém pensou em nada e vamos acabar essa reunião e vamos dar check nesse negócio. Me remete a riscos, né? Então, acho bem importante a gente identificar essas situações. E outra coisa que eu queria destacar é como eu noto quando eu contrato pessoas
que elas chegam na empresa e começam. Não, porque Cintia, assim, ó, lá na empresa X, a gente fazia assim, assado cozido, tá? Aí daqui a pouco, porque assim, ó, Cintia, lá na empresa X era diferente. Lá na, meu, volta para a empresa X. Tu idolatra a empresa X. Volta para lá. Não traz e tenta colar aqui na empresa Y a mesma ritualística, não é a mesma empresa. São pessoas diferentes, tem pessoas que têm muita dificuldade de quebrar esse link com o que elas estavam confortáveis lá. No momento que você aceitou sair de uma empresa e ir para uma segunda empresa, você tem que tentar tirar essa rigidez de que lá na outra empresa o processo caberia como uma luva na empresa seguinte. Isso não é real, né? São culturas diferentes, são pessoas diferentes e assim por diante. Então a gente tem que cuidar. Ai, adoro tirinhas, né? O que serve para um pode não servir para o outro. Então, muito cuidado aí nas suas escolhas. Acho importante também, como fator humano, a gente trazer a questão da imparcialidade. Ser imparcial é usar critérios e não deixar com que os teus relacionamentos e os teus vieses atrapalhem, né, o teu processo decisório. Cíntia, não tenho opinião. Eu tenho critérios, eu tenho dados, eu tenho evidência, tá? Eu não trato todo mundo igual. Eu aplico as mesmas políticas e os mesmos critérios para todos. Separar a pessoa do problema e o fato da interpretação. A fala não é o João sempre entrega atrasado, porque ele entregou uma vez no prazo e a mente dele vai dizer, ela mente. Eu entreguei aquele dia no prazo. A fala imparcial é: nesta sprint, o João entregou 2 de 5 tarefas no prazo. Vamos entender o bloqueio. A Maria é minha amiga, então eu vou dar um descontinho no erro dela. Não. O erro da Maria será tratado no mesmo processo que qualquer outro membro da equipe. Fulano é mais experiente, então a solução dele é a melhor. Não. Nós vamos avaliar as duas propostas usando os mesmos critérios. Nós vamos olhar as duas propostas sobre custo, sobre prazo e sobre risco. Isso é fazer gestão. É pesado? É pesado, gestores. Requer esforço e energia do gestor? Requer esforço e energia do gestor. Requer criar políticas? Requer criar políticas, procedimentos e processos, que foi a nossa aula lá no IPOG que eu conheci a Thalita, né? Então, sim, fazer gestão imparcial requer esforço do gestor. Aqui um exemplinho. Reunião de retrospectiva. A equipe está analisando por que uma entrega crítica atrasou. Essa entrega envolve o Carlos e a Ana. O Carlos sênior e a Ana júnior. Carlos é super competente, ele sempre entrega. Então, o problema foi a Ana. Isso é ser parcial. Quando eu falo de ser imparcial, a gente vai ter esforço de entrar na situação e ver dados, critérios, para sermos imparcial. Fomos olhar. Quando a gente foi olhar, o Carlos ficou responsável pela integração X e a Ana pela Y. E a gente teve 3 gestões de mudança na entrega do Carlos. E a Ana terminou 2 dias antes. Qual foi o gargalo? A gestão de mudança e não a interface entre os colegas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, um gestor imparcial não culpa a Ana de cara, porque desengaja a Ana. Ele age de forma imparcial, encontra a causa raiz, requer esforço, dedicação e ajusta o processo. Não é o Carlos, não é a Ana, é o processo.
Por que que 3 gestões de mudanças chegaram na execução do Carlos? Onde é que a gente falhou lá no requisito, que aqui no Carlos chegou agora? 3 gestões de mudança na hora da execução que atrasou o Carlos. Então, essa é a atitude de um gestor que tem lição aprendida e que retroalimenta lá na frente para que se mitigue o fato de gestão de mudança chegar aqui e desmotivar a equipe. Essa é a situação. Esse é o problema. É aí que tu dá maturidade para a tua equipe, é aí que tu sobe o degrau de maturidade da tua equipe. Eu adoro essas imagens, né? A, Quem olha a primeira imagem parece que ele está fazendo um gesto obsceno para a imprensa, né? E quem olha sobre outra perspectiva é a mesma coisa a girafa, né? A girafa desenhando o leão sobre a perspectiva dela. É uma imagem um tanto quanto estranha. Por último, finalizando aqui, a questão do feedback. O feedback não necessariamente precisa ser estruturado. Às vezes um colega quer dar um feedback para o outro colega e a gente erra porque a gente torna o feedback uma crítica pessoal e não uma oportunidade de melhoria. Então, falando de fatores humanos de novo, né, a nossa comunicação, a nossa fala, misturamos muito a pessoa da Cíntia com o comportamento da Cíntia. Volto a dizer, eu sou analítica, eu sou dura, né? Eu sou sobre critérios, eu falo sobre critérios, eu não falo sobre pessoas. E aí a gente diz que a Cíntia é grosseira, porque eu sou muito analítica e muito voltada a critério. E para algumas pessoas isso é chocante, né? Aqui alguns exemplos. Você é desorganizado. Não, você não é desorganizado. Lembra aquela reunião que a gente precisou que você entregasse o relatório? Ele chegou todo mal formatado, todo mal escrito, todo pouco alinhado, pouco fluido, né? De difícil leitura. Então, você fala da situação. Você não fala que a pessoa é, porque ela não é. Em algum momento ela foi organizada. Outra coisa dos feedbacks, e aí eu falo de gestores, né? Eles não se preparam para o feedback, daí eles começam elogiando, daí eles criticam e aí para finalizar eles elogiam, porque, né, eles querem se livrar do tal do feedback. Então, não dá para ser assim porque a pessoa sai completamente, tá, mas o que que foi agora? Não entendi. Sabe? O que que é, né? E feedbacks demorados. Uma vez por ano eu faço feedback. Eu faço feedback quando a coisa acontece. E quando as pessoas estão alteradas, eu peço para que todos saiam, todo mundo volta, né? E eu chamo a pessoa no individual e digo: olha, vamos conversar sobre o que aconteceu? Me fala, o que está te pressionando? Por que que a gente chegou nesse ponto? Né, para escutar o que e ela mesma se escutar, né? Então não deixe para dar feedback uma vez por ano. Você não vai lembrar da situação, né? Então a situação é muito importante. Onde, o que que aconteceu? Na reunião de ontem, ontem, no máximo ontem, com o cliente, você interrompeu o cliente 3 vezes enquanto ele explicava o requisito. E qual foi o impacto da sua ação de interromper? Isso fez com que o cliente se sentisse desrespeitado e a gente perdeu informação importante do projeto. Eu não vou chegar para o cara e dizer você é mal educado, você não sabe ouvir. Não é, isso não constrói. O que constrói é você usar essa questão, a situação, o comportamento e o impacto daquele comportamento, para que a pessoa então consiga entender o que que o comportamento dela impactou, por que que você está ali falando sobre isso? E tem que ser recente, tem que ser um dia depois, no mesmo dia, tem que ser algo recente, para que a pessoa consiga. Agora, quando o calor da coisa tá, não faça isso. Não faça isso que vai dar confusão. Tire todo mundo da sala para a gente poder conversar em particular. Peça permissão para fazer o feedback, né? Preciso entender melhor a sua posição sobre a reunião de ontem. A reunião de ontem é a situação. Quando o cliente falava, você interrompeu, é o comportamento.
e isso impactou, né? Porque o cliente se sentiu desrespeitado. Como você viu essa situação? Tinha algo te pressionando? E aí, mente tagarela baixa, foco na pessoa, escuta a pessoa para que você consiga fazer junto com ele, né? Como a gente pode evitar, que é o plano de desenvolvimento individual. Como é que a gente pode evitar essa situação, né? Como é que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça de novo? Para que a sua ansiedade, para, né? Como que a gente pode atuar? E aí sim você acompanhar esse funcionário, essa pessoa, né? E ser um coach, um mentor dele, para isso é feedback para construir, né? Então, esse é o feedback que ele faz com que tenha aprendizado. Ele não destrói a pessoa, né? Ele faz com que tenha aprendizado. Você falou, você instruiu, e mesmo assim ele continua. Você falou, você instruiu. Bom, aí a empresa não é uma organização, você está mais que embasado para fazer uma liberação para o mercado, né? Demissão. Resumindo a nossa manhã, que eu passei um pouquinho do prazo, né? Aqui eu fiz um resumo das nossas falas. Cuidado, né, com frases de generalização, você sempre atrasa, você nunca entrega. Cuidado com julgamentos, cuidado com ataque pessoal. Então, isso destrói a sua comunicação. Comunique para entender e não para ter razão. Eu sempre digo, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E cuide, né? Use as boas práticas, respire antes de responder, cuidado com a mente tagarela, né? Separe fato de viés de interpretação, de julgamento. Use a estrutura onde você fala de situação, comportamento, é behavior ali o B, né? Situação, comportamento e impacto. Tente usar isso quando for dar um feedback para o colega, mesmo que você não seja o gestor imediato, mas você quer dar um feedback, tente usar essa ferramenta, né? Validação de entrega sempre e busque entender o negócio, busque os requisitos críticos para que você minimize, mitigue os impactos aí no seu projeto. Essa imagem eu adoro, e aí eu vou passar a palavra para a Ana na sequência, mas a Ana lá no início falou sobre isso, né? Eu disse, pô, ela leu o meu slide, né? Eu sou muito fã de estratégia. Quem materializa as estratégias são os projetos e os programas, né? Programas é o coletivo de projeto, não é programa de computador aqui, é o coletivo de projetos. Então, quem materializa a estratégia são os projetos, e, obviamente, os projetos impactam lá nos nossos processos, na nossa operação, porque eles modificam os nossos processos, a nossa operação. E tudo que está ao redor aqui da estratégia é a cultura, a estrutura, os objetivos, as metas, né? Elas influenciam altamente aqui o processo de estratégia. Eu sou muito fã dessa imagem, não fui eu que criei, não sei quem criou, mas eu sou muito fã dela, porque ela é uma imagem que fala muito sobre todos esses processos, né? Quero agradecer ao PMI Distrito Federal, quero agradecer à equipe do Student Club pelo convite, em especial a Thalita e a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui me escutando, né? Espero ter atingido aí alguns objetivos. Alcione, depois tu me manda, por favor, um feedback construtivo, né? Um feedback construtivo, e tá aqui meus contatos também para vocês. Muito obrigada, Ana. Espero ter. Dei uma acelerada agora no final, mas espero ter atingido aí os objetivos de vocês. Cíntia, sem palavras, excelente. Eu estou trabalhando na área da tecnologia, então absolutamente tudo que tu falou fui, né, vivenciando Ter algumas, sentido? algumas situações do dia a dia da nossa vida aqui, né, no trabalho. Então, nossa, é excelente. E aí a gente vê, né, que realmente a comunicação ela é um esforço. Porque quando tu fala mente tagarela, poxa, a gente tá vivenciando, eu tô numa reunião online, já tem gente me chamando no Teams, e aí eu sei que eu também vou conduzir uma outra reunião, então é realmente um grande esforço parar, escutar, ouvir, fazer essa troca, né? De você me entendeu mesmo,
Aqui, pessoalmente, trabalhando com requisitos, eu também super gosto dessa técnica de não basta a gente escrever e te enviei e tá contigo, né? A gente realmente É, tem que sentar, não, peraí, vamos olhar aqui o que que a gente definiu, o que que entendeu. Então, nossa, excelente. E aí, pessoal, se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser complementar ou trocar uma ideia aqui, fique à vontade para abrir o microfone, a gente dá aí mais uns 2 minutinhos. Então, se alguém É, quiser, levanta a mãozinha. eu quero falar. Na minha pós-graduação de gerenciamento de projetos, eu tive vários professores abordando temas de metodologia, processo, ferramenta de gestão. E o grande diferencial da Cíntia para mim, na minha formação, foi esse olhar sobre o fator humano. Ela sempre traz isso e sobre forma de comunicação. E as pessoas sempre falam que é importante se comunicar e para aí, e ela sempre dá exemplos que a gente aplica no nosso dia a dia. Acho que todo mundo obrigada. que me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma pessoa de muitas vergonhas. Muitas vergonhas. Pode. E um ponto que me marcou muito é quando ela fala de não se preocupar em parecer estranha. E eu tenho muito isso, eu acho. Então, acho que a Ana já viu também, porque às vezes eu tenho vergonha de perguntar quando eu vejo lacuna na comunicação. Então, essa situação de não nos preocuparmos em parecer estranha ao fazer perguntas nas lacunas é uma coisa que eu me identifiquei e é uma perspectiva que eu vou levar para o meu dia a dia. E aí eu quero agradecer a Cintia por ter aceitado. Quando eu vi o tema, acho que todo mundo que está aqui agora sabe por que que eu pensei nela no primeiro momento, porque ela é a cara desse tema. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair com um, um pensamento diferente, com alguma coisa construtiva dessa apresentação. E agradecer a Ana também, porque nada também seria. Acho que nada hoje no Estudante Club é possível sem a Ana, que ajuda todo mundo. Eu não sei o que que ela faz com o tempo para conseguir tudo que ela consegue. Ah, Thalita, generosidade tua, muito obrigada, né? Poxa, e é verdade, Cíntia. A Thalita, a gente passou a missão para ela, ela disse, cara, eu vou falar com a Cíntia, porque é a Cíntia que vai trazer conteúdo pra gente. Então, muito obrigada, né, também pela tua Eu que generosidade de agradeço. preparar um material tão rico para todos nós. O pessoal aqui tá falando no chat, né, que Eu Gente, vai ficar envio gravado no YouTube isso isso. e eu posso essa enviar, vocês vai que ficar gravado definem. no YouTube essa webinar. Perfeito. Cíntia, se tu puderes, então, subir num link de Drive, que daí a gente consegue mandar para o e-mail do pessoal e eles Tá, acessam eu e posso passar para a conseguem. Thalita um PDF, eu gero um PDF e Ah, passo para a Thalita. perfeito. Pode ser? Perfeito, Tá, perfeito. Aí a gente sobe no Drive e disponibiliza o link para o pessoal por meio do próprio e-mail, daí vocês vão receber, tá, pessoal? E aí a gente pede para que vocês possam baixar o material. Então, muita gente aqui falando, muito obrigada, excelente conteúdo. Aí amei demais. E obrigada. aí, várias pessoas aqui pediram o material. Beatriz, pode falar. Bom dia, só agradecer mesmo pelo conteúdo. Acho que é um conteúdo muito importante, pouco falado e muito essencial para um processo mais assertivo. Verdade, Beatriz, verdade. E quero agradecer também a Thalita pelo convite e dizer, Thalita, nós somos todos estranhos, fica tranquila. Eu sei que vocês mais jovens, né, a gente tem essa questão da vergonha, o que que vão pensar de mim, mas essas atitudes que eu tenho tido em diversas empresas, eu comento, né, que no início todo mundo acha estranho, olha ela, que estranha, né, ela pede para repetir, olha ela até controladora já me chamaram por causa das verificações constantes de entrega, né, aí ela é uma gestora controladora. De novo, caminho crítico tem que ser controlado, gerentes de projetos, tem que ser controlado. Todo o resto deixa fazer como quiser, que não tem impacto. Agora, se você, gerente de projeto, não sabe o caminho crítico, você tem um grande problema. E sabendo o caminho crítico, se você não tem verificação de entrega constante, você vai ter um problema. Então, de novo, o gerente de projeto ele é o responsável pelo objetivo do projeto. Se o projeto falhar, a responsabilidade é do gerente de projeto. Se o projeto for um sucesso, é porque a equipe conseguiu
atuar no que ela sabe fazer melhor, né? Então, eu aprendi a não ter esse pudor de ter vergonha de ser chamada de controladora, ou de ser, como eles dizem, né? Tu é dura. Eu não sou dura, eu sou objetiva. Eu olho para a política, eu tenho que ser imparcial. Não dá tempo para a gente explicar isso nas empresas, né? Mas eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que medir as coisas por critérios, e por isso que empresas que não têm políticas, não têm processos, né? Minimamente, ela não consegue ser imparcial. Vira uma bola de neve e a empresa não consegue ser. Por isso que eu sou muito fã de estratégia, projetos e processos, né? Porque eles são ferramentas importantes para a minha atuação em gestão de projetos. Cíntia, muito obrigada. Pessoal, tem uma Obrigada. É, pesquisa de satisfação aí no chat, se vocês quiserem responder para ajudar a gente. Maravilha. Obrigada, Thalita. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal, a Bom todos final de vocês que semana. estiveram conosco. A gente deseja um excelente final de semana a todas e todos. Prazer, Ana. Prazer a todos. Obrigada, Tchau, Thalita. Bom obrigada, fim de. obrigada, Ana. Obrigada. Tchau.